2,4 milhões de pessoas morrem todos os anos de alguma doença relacionada à água, praticamente toda a população do Distrito Federal. A cada 21 segundos, uma criança morre em decorrência de doenças relacionadas à água. 99% dos óbitos acontecem em países em desenvolvimento, como o Brasil. 780 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, ou seja, 4 vezes a população brasileira. No mundo, mais pessoas possuem celular do que banheiro em casa. Segundo especialistas, 70% da água consumida no mundo se destina à produção de alimentos. Para produzir aquela maçã que você comeu hoje, foram necessários 70 litros de água. E a taça de vinho inofensiva da sexta-feira à noite, para aqueles 300 ml de vinho, 120 litros de água. E se você ainda aproveitou para tomar um cafezinho, mais 140 litros. O quilo da picanha do churrasquinho do fim de semana consumiu mais de 15 mil litros de água. 22% de toda a água do planeta vão para as indústrias. E para produzir a calça jeans que você está vestindo agora, foram usados mais de 10 mil litros de água. Fazendo as contas, 70% para a agricultura, 22% para a indústria, sobram só 8% para o nosso consumo diário. Sim, absolutamente tudo que comemos e vestimos não existiria se faltasse água. Aliás, o ser humano não existiria se não houvesse água. 75% do nosso corpo, água. Ou seja, se ela acabar, nós acabamos também. Por enquanto, temos água em abundância. E embora o volume total de água no planeta não tenha jamais se alterado, é a disponibilidade que preocupa os especialistas. O volume total de água não me interessa, porque eu estou aqui em Brasília. Então, o fato do Rio Amazonas estar despejando 100 mil metros cúbicos por segundo nesse momento no oceano, não cria disponibilidade para mim, porque eu não tenho como buscar essa água lá para eu usar aqui. O que faz diferença para mim é a disponibilidade que eu tenho aqui. De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas, no último século o uso da água tem crescido a uma taxa 2 vezes maior do que o crescimento da população. A tendência é que o gasto aumente em até 50% até 2025 nos países em desenvolvimento e em 18% nos países desenvolvidos. Ainda, segundo dados da própria ONU, em 15 anos o planeta vai precisar aumentar a produção de alimentos em 35% e dobrar a geração de energia. O que muita gente não se dá conta é que a energia que a gente utiliza para o fogão, para a geladeira, para o ar-condicionado, para o aquecedor elétrico, está totalmente relacionado ao consumo de água. E como o nosso sistema energético é baseado quase que exclusivamente em hidrelétricas, tem época em que o problema aparece, como é o caso da falta da água do sistema Cantareira, hoje em São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o volume de água que passa pelas turbinas daquela usina hidrelétrica já foi reduzido. A medida visa preservar o nível dos reservatórios até o período do fim da seca, lá pelo mês de setembro. Quando não chove, quando você tem um problema nesse segmento, você está colocando em risco 80% da nossa energia elétrica. De uma certa forma, é positivo a gente ter essas faltas de água, mesmo em São Paulo, porque é uma maneira que a gente tem de realmente começar a se conscientizar o fato que nós temos que economizar. O Brasil é ruim de uso de água. As mudanças no clima são mesmo uma realidade sem volta e as variações vão ser cada vez mais frequentes. Essas chuvas, como o quantitativo de água em si no globo não muda, né, elas tendem a ficar mais concentradas num determinado período do ano. Então, o que acontece? Se eu tenho a mesma água chovendo num período mais curto, eu tenho eventos mais extremos, chuvas mais torrenciais. Então, uma das características, de mudanças no clima é o aumento de eventos extremos, de cheias, de secas mais extremos. E quem tem perdido o sono e a safra por causa disso são os agricultores. Hoje, o programa Produtor de Água está sendo implementado em vários lugares do Brasil e está ajudando a recuperar a água que um dia faltou na torneira desse pessoal. É isso mesmo, Rodinaldo? O que o programa tem feito para ajudar a recuperar essas nascentes? O principal do programa foi ajudar o produtor
a reflorestar áreas antes devastadas. Nesse reflorestamento, árvores que crescem ajudam a aumentar o fluxo de água, a recolher água. Esse é o principal fundamento, que eles entram com muda, ajudam às vezes também financeiramente, que ainda não chegou, mas há de chegar o dia, entendeu? Então, e arrebanhar mais pessoas para o programa, isso é de suma importância, na minha opinião. E se nós quisermos que não falte água na nossa torneira, é preciso cuidado. O Brasil, ele como detém aí por volta de 18% da disponibilidade hídrica global, pode passar a ideia de que nunca vai faltar, mas eventos localizados já no país mostram que isso não é verdade, né? Que essa água pode faltar sim. Há também quem acredite que o futuro não será tão seco assim, pelo menos não aqui no Brasil. É bom lembrar que a China tem praticamente 80% de suas águas totalmente poluídas, né? O Brasil está com quantidade muito pequena de água poluída. A Índia está usando intensivamente a irrigação, nós no Brasil ainda não. Nós temos as reservas estratégicas subterrâneas, que obviamente são reservas a longo prazo, não para ser utilizado hoje, mas talvez mais pela frente. Então o Brasil está muito bem na foto. Que temos 2/3 do planeta cobertos com água, que este volume jamais se alterou, isso a gente já sabe. Mas a gente sabe também que a população mundial não para de crescer, o que aumenta a demanda por alimentos, bens de consumo e água potável. Pode ser que ainda haja muita água para rolar embaixo da ponte, mas é preciso que essa água chegue limpa e em condições de ser pelo menos tratada. E é por isso que precisamos cuidar, economizar e nos policiar, porque a água pode acabar sim, e logo.